Eu quero dizer-lhes publicamente o quanto eu e minha família amamos este casal. É como se fossem a nossa própria família. É como se fosse a nossa própria carne e o nosso próprio sangue. Eles são coluna desta graça. A bispa e o bispo são incansáveis com a sua família de celebrarem a graça de Deus e têm sido um exemplo para a minha própria vida. Quero dizer-vos mais uma vez que vos amo, vocês são parte da nossa família. Muito obrigado pelas palavras tão sinceras, tão vivas e verdadeiras que a irmã passou pela televisão ao me convidar para estar aqui esta noite. Pastor Ricardo e pastora Ioane, nós estamos aqui porque vocês são merecedores. Eu costumo dizer na sede, eu sou onde eu sou amado. E vocês já provaram, porque aprenderam isto com os vossos bispos, que amam o apostolado, amam o apóstolo e a bispa, reconhecem em você esse chamado profético na sua vida. Quer dizer que eu e minha esposa vos amamos, amamos a vossa família. Vocês são parte integrante deste apostolado. Bem-haja e que Deus vos recompense tudo o que vocês têm feito. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu filho escudeiro, Bispo Feliz, que veio com a sua caravana. Ele tem uma família grande, né? Veio me honrar, veio prestigiar. Bem-haja, meu filho amado, você é realmente um servo de excelência no nosso ministério. A todos a minha gratidão. E deixei a minha última palavra para falar um pouquinho da minha pretinha. Vocês sabem, um homem de Deus precisa de ter uma grande mulher de Deus do seu lado. E a bispa tem sido meu braço direito, meu braço esquerdo, meu pescoço, minha cabeça, minha vida. Quero dizer publicamente o quanto eu amo, o quanto eu admiro. Ela é a força do meu apostolado em termos humanos. Se não fosse a bispa, eu não seria um homem feliz. Então eu queria agradecer a Deus por sua vida, dizer que eu te amo. Você é a única, você é soberana na minha vida. Então, mais uma vez, as vossas palmas sincronizadas. Muito obrigado. Graças a Deus. Meus amados, o meu ministério é o ministério da palavra. E esta noite, nós vamos aproveitar esta hora. Pastor, são 8:55, até quando é que eu posso pregar? Então, manda trancar as portas da igreja para ninguém sair, hein? Tá bem? Nós vamos compartilhar de uma palavra, de um sentimento, de uma palavra profética que Deus colocou em meu coração, para que esta noite, no 13º aniversário da igreja, haja um sinal de Deus para a glória do Senhor. E eu quero esta noite falar com vocês sobre o tema a visão de Deus. Isso tudo vai passar aqui no telão. Aquele sou eu? Uau! Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo de número 29, versículo 18. Então eu posso ler aqui, né, nesse telão. A tecnologia aqui é São Paulina mesmo, hein? Tem tecnologia aqui. Nós não temos isso no Rio. Bispo Feliz, tem que colocar isso no Rio de Janeiro. Então o tema básico esta noite será Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo perde o norte da sua vida. Mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, o que introspecta a palavra, a Bíblia diz, esse é feliz. Vamos ouvir Deus falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, o meu coração se alegra, há um regozijo na minha alma, por ver a história deste ministério com este braço poderoso aqui em Itanhaém. Muito obrigado, Deus, porque estamos celebrando a Jesus Cristo, o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. E esta noite precisamos de ouvir uma palavra de orientação, uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, uma palavra que venha cair como semente
nesta terra firme e boa e forte que é o coração dos eleitos de Deus. Já louvamos, já vimos um maravilhoso louvor, os músicos, aqueles que te servem, que cantam, que louvam, mas agora, Senhor, chegou o momento de aquietarmos o nosso coração para ouvir o que Tu tens a dizer, que onde não há profecia, onde não há visão, o povo se corrompe. Eis-me aqui, Senhor, usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, renova os meus pensamentos em Ti, Senhor, para que eu possa ser uma bênção para a vida de todo esse povo, em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos de Deus, pedras que vivem. Eu quero lhe falar nesta mensagem, nesta noite, muito obrigado, querido, sobre a visão de Deus. Eu quero transmitir alguns ensinamentos sobre a minha própria vida nesses 36 anos de ministério, 38 anos de pregador. Então eu quero lhe mostrar alguns segredos da minha vida, da minha própria vida, em relação a esta questão da visão de Deus, da profecia de Deus. Eu sempre sonhei grande. Você sabe, eu era um estrangeiro, de origem portuguesa, nascido em África, em Angola, uma antiga colônia, e aqui cheguei a este país há 38 anos. Não tinha documentos, não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha absolutamente nada a não ser a Bíblia Sagrada e uma fé tremenda em Deus. Então, nesses 38 anos, eu sempre sonhei grande. E eu queria lhe encorajar esta noite a sonhar grande, a pensar grande, mesmo que tenha começado várias vezes de forma pequena. Hoje, o nosso ministério está em 123 países. Hoje, a graça de Deus é transmitida por rádio, televisão, internet, satélite, algo tremendo que eu comecei a sonhar lá atrás. Algo que eu comecei a entender que era necessário eu ter uma visão espiritual. Então, eu tenho uma visão de Deus. Deus me deu uma visão a respeito da igreja, a respeito da obra de Deus. Então eu comecei a comunicar esta visão ao povo de Deus, para que o povo de Deus seguisse essa visão. E assim, todos nós pudéssemos cumprir os propósitos de Deus em nossa vida através da vida da igreja. Você é fruto disto. Indiretamente você é fruto disto. Há 20 anos atrás, a Bispa Solange, o Bispo Rai, ouviram, entenderam esta visão e hoje tem uma igreja estrondosamente maravilhosa, por causa desta visão. Então, eu quero lhe ajudar a que você entenda sobre a visão de Deus, para que você tenha uma vida bem-sucedida. Eu quero que você entenda que às vezes um exemplo pode ser o despertamento de uma vida alargada, de uma vida grande, de uma vida intensa, de uma vida profunda. Tudo isso que eu sou hoje, tudo isso que é a visão de Deus, tudo que passa pela minha vida e tudo que passa pela sua vida deve ser sempre. E aqui está o primeiro segredo que eu lhe queria passar, para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus. Amado, eu vou lhe dizer, eu não tenho o mínimo de capacidade na minha carne. Não tenho o mínimo de capacidade.
Não adianta eu dizer que eu estudei muito, que eu sou advogado, que eu tenho doutorado. Isso aí não serve para nada se não fosse o conhecimento de Deus, se não fosse a glória do Senhor, se não fossem as misericórdias de Deus, se não fosse a presença de Deus na minha vida, isso não seria absolutamente nada. Então, quero lhe mostrar agora um segundo detalhe muito importante. Por que nós hoje somos um exemplo de uma igreja da graça? Alguns anos atrás, 1986 aproximadamente, eu comecei a questionar a Deus. Eu comecei a perguntar: Senhor, evangelho é isto? Ser um cristão é isto que nós vivemos? Era o tempo da lei, sempre debaixo de condenação, sempre debaixo de escravidão, sempre achando que Deus estava insatisfeito. E eu me perguntava: Senhor, culto a Deus é isto? Cristianismo é isto? E Deus me disse: não, eu vou lhe dar a visão da verdade. Então, eu comecei a entender que se não houvesse esta visão, se não houvesse essa palavra profética, o povo se corromperia. Eu vou lhe dizer, amado, se você parar um pouco e pensar comigo esta noite, você vai dar muitas graças a Deus por você estar numa igreja da verdade. Uma igreja que não cai à direita nem cai à esquerda. Então, esta visão precisava de estar no meu coração, na minha alma, que era a visão da graça de Deus. Então Abacuque, ainda no velho pacto, ele disse isso. Abacuque 2:2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava. E Deus queria que esta visão estivesse gravada no meu coração, na minha mente, porque sabe uma coisa? A reforma protestante de 1525, que começou a pregar a palavra da graça de Deus através de Martinho Lutero, João Calvino e os demais, você sabe que essa visão com o tempo se apagou. Foi abafada. A igreja, chamada Igreja de Jesus, vive a lei, vive o ministério de condenação e de morte. Então, essa visão que Deus deu a Paulo, que Deus deu a Martinho Lutero e aos reformistas, ela desapareceu. Mas em 1986, Deus disse: grava no teu coração, Miguel Ângelo, grava na tua mente, para que todos possam ver, todos, mesmo aqueles que passarem correndo, possam saber que há uma palavra de vida que se chama a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você tem que entender a importância desta visão. Porque as coisas na obra de Deus se levantam ou caem dependendo do líder. Você quer saber onde é que está a temperatura de uma igreja? Onde está? O termômetro de uma igreja está na boca do pregador. Se o pregador não prega a verdade, a igreja se corrompe. Se o pregador prega a verdade, a igreja se levanta. A igreja se torna forte, a igreja se torna igreja. Então, a temperatura de uma igreja está no termômetro da boca do pastor. Graças a Deus, nós estamos aqui vendo o resultado e o termômetro da igreja está quente, né? A temperatura está alta, porque da boca dos pastores tem saído a verdade de Deus. Olha, ninguém leva alguém longe se ele não for capaz de ir. Se o pastor não tivesse a capacidade de caminhar, chegar aqui, acreditar, era um brejo, aqui se pescava, né? Sozinho, sem recursos. Se ele não fosse capaz de acreditar que poderia ir longe, ninguém aqui iria longe com ele. Mas ele acreditou. Sabe por quê? Porque ele tem visão. Porque nós temos a visão. Porque isso está escrito na nossa mente, no nosso coração. Está como tábuas inscritas na nossa vida. Então, meu amado, qual é a chave que você precisa de entender que é a chave do nosso ministério? Primeiro,
liderança com visão. Liderança com visão. Porque, irmãos, ouça, não depende do local. Eu comecei uma igreja num cinema abandonado, cheio de morcegos. 6 meses depois eu tinha 1.200 pessoas. Sabe o que depende? Do líder ter visão. O líder ter visão. Então, nem é preciso sequer ser carismático. Porque, meus amados, alguns homens que foram muito carismáticos foram um desastre para a humanidade. Hitler foi um homem carismático, matou milhões de pessoas. Mas o que é que precisa da igreja ter no termômetro da boca do seu pastor? Uma visão de igreja, de reino e da palavra. Então, meus amados, o que eu comecei desde o início a fazer, desde 1986? A comunicar continuamente a verdade de Deus, a mostrar a visão à igreja. Sempre o povo compreendeu por que nós estamos aqui. Qual é o propósito da igreja? O que as pessoas esperam da nossa igreja? O que vamos fazer? Temos algum projeto para daqui a 5 anos, 1 ano, 2, 3, 5, 10? Temos planejamento? Então, isto começa como? Com visão. Com a visão de Deus. Nosso ministério existe e tem uma origem. Esse é o terceiro assunto que eu lhe quero passar. Primeiro, a visão de Deus. Segundo, a segurança da comunicação. Terceiro lugar, você tem que saber qual é a origem desta igreja. Por que esta igreja Cristo Vive existe? Somos mais um? Somos mais nesse balaio de gatos que está aí a religião protestando no Brasil? Ou nós temos uma origem? Qual é a origem desta igreja? Esta igreja foi levantada, Cristo Vive, para proclamar o evangelho da graça de Deus. Deus criou o nosso ministério com este propósito, nada mais. Proclamar o evangelho da graça de Deus. Veja o que diz Atos 20, 24. Disse Paulo: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha, eu recebi o ministério, você recebeu o ministério. Qual é o nosso ministério? Qual é a nossa origem? Amado, esse ministério não aconteceu porque alguém numa madrugada comeu um hambúrguer e acordou e disse, vamos fazer. Não! Isto é um plano de Deus perfeito. Isto é um desígnio de Deus perfeito. Isto é a vontade soberana de Deus. Paulo diz, eu recebi do Senhor um ministério. Eu não recebi do Senhor um ministério para mercadejar a palavra, para meter a mão nos bolsos dos irmãos, para enganar as pessoas, para frustrar as pessoas, para criar ilusões. Eu não sou um mágico. Eu sou um pastor. Nós temos aqui bispos, pastores. Nós recebemos um ministério do Senhor. Nós não recebemos o ministério de uma instituição. Nós não recebemos o ministério de um grupo. Nós recebemos o ministério do Senhor. Do Senhor. Para quê? Qual é o propósito desta igreja? O que o povo pode esperar desta igreja? Quem nós somos? Olha, recebemos do Senhor um ministério para, diga agora comigo com entusiasmo, por favor, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esta é a razão da nossa igreja. Esta é a razão. Esta é a origem. Olha, por isso Paulo disse no versículo 27, olha só, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Portanto, qual é a origem desta igreja? Esta igreja nasceu no coração de Deus com um propósito. Recebemos o ministério do Senhor para proclamar
os desígnios, o evangelho da graça de Deus. Pastor, mas existe outro evangelho? Não. Evangelhos significam boas novas. Você acha que uma pessoa que fica sem comer uma semana, noite sem dormir, sobe aos montes, lamba o pó do chão, tem medo do diabo, é uma pessoa que tem dificuldades de vida? Você acha que isso é espiritualidade? Você acha que isso é igreja? Você acha que isso são desígnios de Deus? Não. Jamais deixei de vos anunciar os desígnios de Deus. Pastor, quais são os desígnios de Deus para a origem desta igreja? A pregação da graça de Deus. E olha, vou lhe dizer uma coisa. Nós não mesclamos lei com graça, porque nós aprendemos que um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouquinho leveda a massa toda. Nós somos da graça genuína. Agora, isso não pode ser esquecido nunca. Não pode ser mudado. A graça de Deus não permite mudanças. Não, vamos dar um jeitinho aqui, um pouquinho de alguma coisa. Não. O justo vive por fé. Então, jamais deixei de vos anunciar os desígnios de Deus. Olha, quando é anunciada a predestinação, a eleição, o falso livre-arbítrio, a nossa identidade em Cristo. Cristo é Deus. Você está conhecendo os desígnios de Deus. E nós não vamos nunca mudar nem esquecer que esta é a origem da nossa igreja. Esta é a origem da nossa igreja. Foi assim que tudo começou. Paulo foi muito atrevido quando ele disse em Romanos 16, 25, ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Então Paulo fala do evangelho que Deus lhe revelou, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Quer dizer, os desígnios de Deus são mistérios revelados. O que você aprende no nosso meio não é tornar a sua vida espiritual um playground. Você aprende os desígnios, a revelação do mistério, aquilo que estava guardado desde os tempos eternos. Versículo 26, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, meus amados, isto não pode ser esquecido nunca, não pode ser mudado nunca. A origem do nosso ministério, um chamado para proclamar a graça de Deus. Isto tem que ser entendido. Isto tem que ser entendido. Isto tem que ser preservado. Porque, irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Alguns pastores que andaram no nosso meio, que estavam convencidos que tinham sido cortados pela graça, não suportaram a sã doutrina, começaram a ter coceira nos ouvidos e não preservaram a graça de Deus. No nosso ministério não há fermento. No nosso ministério não há carne. No nosso ministério há um Deus único e verdadeiro, Rei de reis, Senhor de senhores, único e soberano Deus. Agora, vem o quarto segredo que eu quero lhe passar esta noite. Diz o versículo 28, olha só, Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora você vai descobrir outro fato importante. É que esta igreja tem um DNA. Tem um DNA. Primeiro, esta igreja tem uma origem. E nós preservamos. Até naquilo que cantamos. Nós não dizemos Deus te abençoe. Nós dizemos sou um abençoado. Quando chega alguém e diz Deus te abençoe, nós corrigimos com brandura. E diz, não, nós já somos abençoados. Nós temos uma origem. Mas nós temos um DNA. Amada, a Bíblia diz, para pastoreardes a igreja de Deus. Diga, igreja de Deus.
Sabe qual é o DNA do nosso ministério? É o Senhor Jesus Cristo. Somos uma igreja de Deus. Somos uma igreja de Deus. Isso é importante. Você saber que o DNA da tua igreja, onde você entrega o seu dízimo, onde você entrega a sua oferta, onde você vem cantar, louvar, aplaudir, aprender, onde você vem ser educado na palavra, é uma igreja de Deus. Isso é o nosso DNA. É o nosso DNA. Porque, irmãos, e vocês o que são? Nós somos os pastores e bispos constituídos por Deus para pastorear a igreja de Deus. Então, estamos aqui numa missão. Foi Deus que nos constituiu pastores, foi Deus que nos constituiu bispos para pastorearmos a igreja de Deus. Sabe, se você tem esta visão que a igreja é de Deus, que o pastor foi constituído por Deus, você vai temer a Deus. Você vai respeitar a igreja, você vai amar o pastor, você vai ter compromisso com Deus, porque a igreja não é de um homem, a igreja é de Deus. E nós fomos constituídos bispos. O que é a palavra episcopos? Episcopos quer dizer supervisor, superintendente. Nós temos uma missão dada por Deus. E olha, eu vou lhe dizer, irmãos, eu temo e tremo com esta missão. Porque a Bíblia diz que todos nós daremos contas a Deus do que fizermos ou deixarmos de fazer. A igreja é de Deus, a igreja não é humana. Tudo o que acontece aqui, tudo o que acontece no nosso ministério, amado, é Deus. É Deus dizendo, esta é a minha igreja. E sabe como é que Deus chama a igreja dele? Efésios 5:27, olha lá. Para apresentar a si mesmo uma igreja, fala alto, uma igreja gloriosa. Diga, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a igreja de Deus. Sabe como é que Deus chama? Em Romanos 9:25 e 26, ele diz assim como também diz em Oséias, chamarei o povo meu ao que não era meu povo e amada. Deus chama a igreja de minha amada. A igreja tem que ser respeitada desta forma. A igreja é de Deus. A igreja não é de homens. Olha, se Deus tirasse um dedinho mínimo de sobre este ministério, acabaria a igreja na hora. Olha, e muita gente tenta contra nós, e intenta contra nós, e ataca. Amado, ouça, contra nós não vale encantamento. Se o inimigo vier por um caminho, tem que fugir por 7. Maior é aquele que está na tua vida, aquele que está neste mundo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Versículo 26, diz a palavra, e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus. Então diga, eu sou filho do Deus vivo. Diga, eu sou a igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Diga, não tenho mancha, não tenho ruga, não tenho defeito, não tenho craquelado. Não tenho. Somos uma noiva virgem, pura, preparada para um só esposo que é Cristo. Então, esta é a nossa, primeiro, a origem. Segundo, o DNA da nossa igreja. Terceiro lugar, esta é a nossa essência. É a nossa essência. A igreja é de Deus, a igreja é amada, somos filhos do Deus vivo. Isto lhe faz bem ouvir? Uau! Meu amado, eu que venho da igreja romana, fui um católico apostólico romano, cheio de superstições, cheio de medos, tinha medo de sexta-feira 13, gato preto, cemitério. Você não sabe quanta superstição a igreja romana colocou dentro de mim. Hoje é sexta-feira 13? Olha, todo mundo já estava batendo aqui, sexta-feira 13. 13º aniversário, glória a Deus! Então, qual é a nossa essência? Igreja de Deus, diga isto com alegria, diga, igreja de Deus, a amada, a noiva, somos filhos
do Deus vivo. Amado, só tendo esta visão, você sente a perfeição na obra do Senhor. Paulo disse em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. É aqui, nesta igreja, que tem uma visão de Deus, que tem uma origem, que tem um DNA, que tem uma essência, é aqui nos nossos ministérios, que você vai desenvolver a sua vida, é aqui que você vai ver Deus agir, transformando situações, é aqui que você aprende a ter uma relação perfeita com Deus, é aqui que você aprende a ter uma vida bem-sucedida, aprenda a lutar, aprenda a sonhar, aprenda a ser destemido, aprenda a ser corajoso, aprenda a ser autêntico, legítimo filho de Deus. Ó riqueza da sabedoria. Que sabedoria. Você encontra às vezes um irmão aí fora da lei. E aí, como é que está? E o diabo me pegou, o Satanás, o sapricol, o patarrajá. Todo mundo sabe tudo, mas não conhece Jesus Cristo, amado. Não conhece da forma que você conhece. Porque, irmãos, cristianismo não são leis e regras. Cristianismo é ter uma relação perfeita com Deus. Então, a nossa essência, somos uma igreja de Deus, a amada, a noiva, conhecemos esta profundidade da riqueza da sabedoria, isto nos foi revelado. Então, no nosso ministério, o povo é educado, o povo é formado, o povo é treinado, porque nós ensinamos a sã doutrina. Olha aí a essência da igreja. Olha o que disse Paulo em 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina outra doutrina, pastor, mas eu venho de um lugar, a doutrina do copo d'água, do óleo na cabeça, da garrafinha cheia do poder. Olha, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, piedade vem do original grego eusébia, a graça. Se não segue a graça, é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, é daí que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, versículo 5, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a graça é fonte de lucro. Pastor, quer dizer que a pessoa que não segue esta essência, esta verdade, ela é uma pessoa que não entende nada. Não entende nada. Pastor, mas eu estou comprando um terreno no céu. Você vai comprar um terreno no céu? Estão vendendo terreno no céu. Amado, você não sabe o que fazem com o povo de Deus há séculos neste país? Mercadejam o povo de Deus. Fazem como se a Bíblia fosse uma mercadoria e as pessoas fossem mercadoria. Fazem da igreja um mercado. A igreja aí fora não tem esta essência, não tem esta origem, não tem este chamado, não tem esse DNA. Então, mercadejar a palavra é ir exatamente contra os propósitos da essência de Deus na igreja. Olha como é que Pedro explicou isto. Olha que lindo isso. 1 de Pedro 5, 10 e 11. Ora, o Deus de toda a lei, o Deus de toda a... Diga, o meu Deus é o Deus de toda a graça, que em Cristo vos... Ah, foi Ele que chamou, não é o meu livre-arbítrio? Não, foi Ele que chamou. E Ele chamou para perder a salvação? Não, a sua eterna glória. Depois de ter sofrido um pouco. Todos nós temos uma história de sofrimento.
Eu me recordo quando eu era da lei, como é que era? Jejuava 7 dias é pouco, 8 dias é pouco, 9 dias é pouco, quase tive uma úlcera. E não dormia, e ficava às noites, Senhor, perdi a salvação. Depois de ter sofrido um pouco, e todos vocês que chegaram ao nosso ministério têm uma historinha aí de sofrimento, ninguém pode dizer que não. Mas diz a palavra do Senhor, Ele mesmo, olha a essência, você está percebendo o DNA da igreja? Olha a origem da igreja, diga Ele mesmo. Então, nós somos apenas os lábios de Deus para o povo. Ele mesmo vos há de, primeiro, aperfeiçoar. Ensina a palavra, revela a palavra, ilumina os olhos do coração, começa a ver a perfeição. Como é que o irmão está? Em perfeita vitória. Depois, firma. Não anda de um lado para o outro. Não anda pelas doutrinas, pelos ventos de doutrina. Firme. Depois, fortifica. Está forte. Corajoso, intrépido. Depois, fundamentado. Raízes profundas. Pode vir chuva, não te derruba. Pode vir vento, não te derruba. Os rios transbordam, porque você tem fundamentos. Amado, este templo que está aqui, para se construir, teve que se jogar fundamentos, alicerces. E qual é ele? Diz a palavra do versículo de número 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, a ele que faz, a ele o domínio da igreja. A genuína graça de Deus. Pastor, me diga uma coisa. Por que este zelo que vocês têm com a palavra? Por que este zelo? Olha, isto é a essência da igreja. Isto é o DNA da igreja. Veja o que diz a palavra em 2 Coríntios 11, 2 a 4. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora vem a palavra. Se na verdade, vindo alguém, e tem muitos alguém aí na praça, muito, nas rádios, nas televisões, muito. Vindo alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado. Ou se aceitais um espírito diferente, que não tendes recebido, ou um evangelho diferente que não temos abraçado, disse Paulo, a esse de boa mente tolerais. Então veja só, se a igreja não tem uma essência, se a igreja não tem uma origem, se a igreja não é igreja de Deus, se prega um outro Jesus, outro Espírito e um outro Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, qual é? Lemos no início, fui chamado para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Então, fora da graça não há Evangelho, fora da graça não há segurança, fora da graça não há vida eterna. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Fora disso não há. Então, se você aceitar outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, você não estará na igreja, a essência da igreja de Deus. A amada, a noiva, não estará. Então, tenha certeza disso, amado. Nosso ministério preserva a essência, o DNA, a origem. Não caímos à esquerda, não caímos à direita. Nós instruímos, nós cuidamos do povo de Deus, o rebanho de Deus. Que responsabilidade! Pastor, e por que vocês têm este zelo? Me explique, mostre mais um segredo. Atos 20, 29 a 32 assim. Eu sei que depois da minha partida, Paulo estava profetizando aqui, hein? Entre vós, veja, se não houver o zelo da essência da igreja, ele não diz o vizinho ali do cinema, do teatro, ele diz, entre vós, onde está a noiva de Cristo, penetrarão lobos vorazes.
que não pouparão o rebanho. E mais, diz o versículo 30, que de entre vós mesmos, está falando tudo. Quer dizer que esses males, se você não ficar atento, a igreja se desvia, a igreja perde a essência, a igreja perde o DNA, a igreja perde a sua origem. Entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isto é uma profecia. Isto é uma profecia. E aconteceu isto. A igreja de Jesus foi arrastada. A igreja de Jesus, que deveria ser a noiva ataviada de branco, hoje aí fora, está enferma, amado. Está doente. As pessoas conhecem tudo, mas não têm uma relação com Deus. Então, ele está dizendo, entre vós mesmos, então nós temos que preservar este DNA de Deus, esta essência de Deus. Porque, irmãos, se nós não tivéssemos esse cuidado, se a bispa não tivesse esse cuidado com o bispo, se os pastores não tivessem esse cuidado, nosso ministério já seria um ministério igual aos outros, pregando lei, misturando fermento. Parece às vezes um pouco incômodo. Lá vem ele outra vez com a Bíblia. O pastor está aqui há 34 minutos. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Meu amado, este é o pão da vida. É com esse pão da vida que você tem que ser alimentado. Falando coisas pervertidas. Depois diz o versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Diz o versículo 32, agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, porque é ela que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então a graça de Deus é a essência da igreja. É o DNA de Deus. É isto que é uma verdadeira igreja. É por esses valores que nós zelamos. É isto que é a perfeição do Evangelho. Veja como é que Paulo disse em Efésios 3:8. Olha, eu vou lhe passar uns 40 versículos. Quando você estiver cheio, você diz, para! E eu paro, tá bem? Efésios 3:8 a 10, diz assim a palavra do Senhor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você está vendo o que é a essência do evangelho aí? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas, inclusive esta igreja, para que pela igreja, olha a responsabilidade deste zelo, deste cuidado, desse amor pela palavra, pela igreja, pela noiva, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, agora dos principados, das potestades nos lugares celestiais. Versículo 11, temos aí? Temos. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Versículo número 13. Portanto vos peço, amado, eu venho pedir esta noite à igreja, não desfaleçais. Não desfaleçais. Olha, o apóstolo tem tribulações, nós temos tribulações, pois nisto está a vossa glória. Não desfaleça. Vamos em frente. Então, diz que é pela igreja. Você imagina, por exemplo, se a nossa presidente da República dissesse, olha, eu vou chamar uns grupos de pastores, a economia está mal, estamos com problemas na Petrobras, no BNDES, no cais do Porto de Santos pegando fogo, vamos chamar um grupo de pastores para orar comigo. E aí a presidente dissesse assim, o que é que você, pastor, tem para me dar? Ele diz, olha, trouxe um óleo de Jerusalém. Se a senhora passar na porta do BNDES e da Petrobras, limpa todo o olho grande. O outro diz, eu trouxe uma água do Jordão,
eu trouxe um sal grosso. Olha, vou lhe dizer uma coisa, poucas pessoas sabem pregar o Evangelho de Jesus. Poucas. Então, a igreja diz que ela tem uma multiforme sabedoria, tem que se tornar conhecido. Diz que é através da igreja. A igreja tem esta responsabilidade. A igreja não pode ficar somente dentro de quatro paredes. Diz que os principados e potestades têm que conhecer. E isto é para a nossa glória, amado. A Baixada Santista toda, o Estado todo, o Brasil todo, o mundo todo tem que saber que a igreja de Jesus Cristo é a resposta às necessidades do ser humano. Colossenses 1, 26 e 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, Cristo em mim é a esperança da glória. Aos quais Deus quis, versículo 28, o qual nós anunciamos e advertimos a todo homem, e ensinando a todo homem, olha aí a essência da igreja, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Lembra quando Pedro disse, ele vos há de aperfeiçoar? Você está perfeito. Nada te falta. Deus começou uma obra, Ele vai terminar. Ele faz o querer, Ele faz o realizar. Você sabe que este é o grande mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Estamos perfeitos, completos. Ele começou, Ele vai terminar. Agora, isto não pode ser anunciado somente aqui dentro. Nós temos que anunciar. Nós temos uma visão. Eu estou lhe falando desde o início da mensagem. Tem que ter esta visão. Tem que ter essa essência. Tem que ter essa origem. Tem que ter esse DNA. Porque nós temos que divulgar e testemunhar. Então, amado, ouça. Tudo que pregamos e ensinamos na Igreja Cristo Vive e encorajamos é com base bíblica. Por isso nós dizemos à igreja, se está na Bíblia, eu creio. Portanto, igreja existe para pessoas. A igreja existe para formar o corpo de Cristo. Mas a igreja existe também para ganhar almas para Cristo. Então, todos nós aqui temos alvos e metas. Primeiro, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Segundo, nos tornamos parte da família de Deus. Veja o que diz Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. Então, entregamos a vida a Jesus, nos tornamos parte da família de Deus, e agora, diz em Romanos 12, 4, 5 e 7, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo e membros uns dos outros. Versículo número 7. Se o ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, nem todo mundo aqui pode ser pastor. Nem todo mundo aqui pode ser bispo, apóstolo, presbítero, diácono. Mas todos nós temos que nos dedicar ao ministério. Então, meu amado, o que é ministério? Ministério é servir a Deus e ao próximo. Ministério é ter uma missão. Esta igreja tem uma missão. Amado, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos para você servir a Deus e ao próximo. Por isso, em 1 de Pedro 4,10 diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, amado, você tem que usar os dons que Deus te deu. Você tem que dar testemunho de Cristo. Você tem que evangelizar. Você tem que disseminar o que esta igreja faz. Nós estamos criando uma cultura de evangelização.
Foi Deus que disse isso em Atos 1:8. Olha lá o que diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então agora eu entro nos 15 minutos finais do culto. Meu amado, Deus quer te usar neste ministério, aqui dentro e lá fora. Aqui dentro e lá fora. Amado, lá fora há milhares e milhares de pessoas sem vida, sem esperança, pessoas aflitas, exaustas, intimidadas pelas más notícias do nosso país, pessoas vergadas perante tantos problemas, pessoas feridas, casamentos corroídos, há pessoas asfixiadas, sem paz, carregando um peso insuportável na vida. Suicídio, alcoolismo, drogas, conforme um irmão me disse, um senhor me disse no outro dia, não era ainda irmão, ele me disse, a minha vida é um inferno. O crime, os distúrbios sociais, o pânico, a droga, o crack, o aborto, milhões de pessoas sem vida, sem rumo, e estão questionando, onde está Deus? E alguns dizem, olha, beba desta água. Outros dizem, olha, tem aqui um óleozinho. Outros dizem, sal grosso. Outro, um pedaço da cruz de Cristo. As pessoas estão dizendo, mas Deus existe mesmo? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que há respostas para as minhas questões? Onde eu vou viver quando eu morrer? Será que eu posso algum dia administrar a minha vida? Então, lembra-se o que eu disse no início? Quando se tem esta visão da obra, da relação com Deus, a origem da igreja, a essência da igreja, o DNA da igreja, a nossa missão. Amado, quando você tem isto claro na tua vida, então você sabe, nós temos a verdade. A graça de Deus é a única mensagem libertadora. Nós temos o Deus vivo, somos a igreja do Deus verdadeiro, e hoje eu caminho para esses 15 minutos finais, porque eu venho aqui hoje lançar um desafio. Eu quero que você tenha um compromisso com Deus, porque você sabe da essência da igreja, você sabe que está numa igreja de Deus, você sabe que tem uma missão, você conhece o DNA da palavra, você conhece a origem da tua igreja, então você não pode se envergonhar do Evangelho. Eu quero hoje que toda esta igreja, todos nós aqui, e eu me coloco em primeiro lugar, tenhamos um compromisso com Deus, de não nos calarmos, de evangelizarmos, darmos testemunho. Olha, amado, vamos começar a distribuir folhetos, vamos convidar pessoas para a igreja, vamos dar testemunho, vamos servir a Deus. Deus te colocou dentro de um plano tão perfeito, que quando você abrir a boca, Deus vai encher com a palavra. Eu preciso que você esta noite se entregue a Deus e diga, Senhor, eu assumo um compromisso. O nosso compromisso esta noite é 1 por 3. Cada irmão desta igreja tem que trazer 3 almas. 1 por 3, diga amém. 1 por 3, diga amém. 1 por 3, diga amém. Vamos multiplicar a igreja. Vamos multiplicar a igreja. Amado, Deus quer te usar. Você tem um ministério. Você tem que ter um compromisso. Você tem que ter um compromisso com a igreja, com o pastor. Servir ao reino ativamente. Porque, apóstolo, lá fora há multidões. Lá fora há multidões. Você tem um familiar que ainda não tem Jesus. Você tem um amigo. Você tem um vizinho. Você tem um colega. Você não pode ficar apenas passando desapercebido no meio dessas necessidades. Eu quero que você hoje, diante de Deus, amado, assuma um compromisso.
hoje um profundo compromisso com o reino, com a igreja, de seres um ganhador de almas, uma pedra viva que vai ajudar os perdidos. Olha, você tem meios de divulgar essa palavra. Você pode divulgar a palavra pelo SMS, pelo Face, pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp, mas você tem a sua vida, que é o maior testemunho. Então, meu amado, a minha vida tem sido uma inspiração para milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque eu reproduzo Jesus Cristo. Nós somos a imagem dele. Nós temos o ministério da reconciliação. Então você tem que assumir um compromisso com o seu apóstolo hoje. Dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. Portanto, está dado, é nosso, o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos... Então você tem que ser o embaixador desta igreja. Você já sabe a origem da igreja, você sabe do DNA desta igreja, a essência da igreja, você é na igreja verdadeira, tem a palavra verdadeira. Deus te tornou um embaixador. Embaixador na tua família, no teu bairro, no teu sindicato, no lugar de trabalho, na tua família. E diz a palavra, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, amado, este é o meu chamado e o teu chamado. Amado, isto não é um dom para 4 pessoas da igreja. Evangelizar, reconciliar pessoas é uma obrigação nossa. Por isso, nós estamos propondo essa noite, 1 por 3. Cada membro desta igreja vai falar a 3 pessoas, vai convidar, vai desafiar, vai trazer. Amado, daqui a pouco temos que comprar o terreno até lá o final do mundo para aumentar a igreja. Você sabe por quê? Porque você tem um ministério e vai colocá-lo em prática. Você vai colocar em prática esse ministério. Eu quero que você seja um ganhador de almas, um embaixador do reino, um reconciliador, um evangelista, um missionário. É preciso que todos digamos, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você tem a palavra, você tem o conhecimento, você tem a educação espiritual. Você não vai intimidar pessoas, você não vai acusar pessoas, você vai reconciliá-las com Deus. Abra a tua boca, amado. Deus vai colocar pessoas da família, amigos, no trabalho, no bairro, na vizinhança. Não se envergonhe do evangelho. Vamos ganhar almas, vamos ser ousados, vamos ser intrépidos, vamos ser servos fiéis. Esta é a tua missão, esta é a minha missão, este é o meu chamado. Nós somos missionários em qualquer lugar que estejamos, em casa, na família, nós somos reconciliadores. Deus, por nosso intermédio, diga, por meu intermédio, Deus rogará que pessoas se reconciliem com Deus. Você sabe quantos milhões de pessoas estão desviadas do evangelho? Sabe quantas pessoas estão magoadas com Deus? Sabe quantas pessoas disseram, não quero ouvir de pastor, nem de igreja, nem de Bíblia, porque foram massacrados, foram escravizados, foram maltratados, foram humilhados, foram envergonhados. Mas Deus levantou uma igreja. Que disse, esta é a minha essência. Este é o meu DNA. Esta é a origem da igreja. Salvar vidas. Formar a família de Cristo. A família de Deus. Então, amado, evangelismo não pode declinar. Tem que ser o foco. Tivemos uma convenção. 3 vezes eu ministrei a respeito disso.
Olha, há 30 anos atrás havia uma pesquisa que dizia que cada 40 irmãos ganha um. Hoje sabe qual é a pesquisa? Cada 500 irmãos ganha um. Ou seja, a igreja perdeu o fervor do evangelismo. Os crentes não distribuem mais um folheto, não dão uma Bíblia a ninguém, não dão um CD. Amado, você hoje tem que assumir um compromisso com Deus, comigo, com os bispos, com o pastor, de compartilhar a sua fé. Quantos colegas passam por você e você não disse nada até hoje? Quantas pessoas Deus disse, vou colocar esta mulher desesperada na tua frente, e você não disse nada? Mas eu quis lhe passar esta visão. Eu quis lhe mostrar porque que eu sou um pastor com credibilidade, porque eu me agarrei a estas verdades. E onde eu estiver, eu e minha esposa, pode ser no shopping, pode ser no aeroporto, onde for, dentro de um avião, qualquer lugar do mundo, deu oportunidade, nós falamos de Jesus. Sabe, a minha vida e a tua vida falam. Quantas vezes eu ando num shopping e a pessoa vem, apóstolo, o senhor é o apóstolo da igreja, assim, olha, está aqui um nome, ore por mim. Eu falei, não vou orar lá, não, é agora. E às vezes num shopping, num restaurante, eu dou a mão a um garçom, uma pessoa, e nós oramos, amado. Não tenha vergonha do evangelho. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Estamos chegando ao fim. Meu amado, eu tenho 62 anos, hein? Amém. Você sabe, alguém me disse no outro dia, eu já disse isto muitas vezes na igreja. Quem tem mais de 50 anos tem mais passado do que futuro. Pois eu não recebo essa palavra. Pastor Maurício, nós não recebemos essa palavra. Nós vamos ser velhinhos e enxutos. Vai ver, a bispa Rosana vai ser uma velhinha. Aliás, ela nunca vai ser velha. Bispa, nós não vamos ficar velhos. Nós somos renovados pelo poder de Deus. Então, o último versículo, Titos 2,14. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda a iniquidade. Fomos remidos, amado. E purificar para si mesmo um povo. Olha a igreja, olha a essência da igreja, olha o DNA da igreja, olha a origem da igreja. Um povo exclusivamente seu. Não tem esse negócio de que crente tem encosto. Não tem encosto nenhuma. Você é exclusivamente de Deus. Um povo, diga comigo, exclusivamente seu. Isso é propriedade exclusiva de Deus. Um povo zeloso, diga zeloso, mas um povo de boas obras. Então, meu amado, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há redenção, sem Jesus não há vida. Eu preciso que você hoje se comprometa comigo e com o seu pastor e os seus bispos amados. Senhor, eu vou falar de Jesus. Eu vou seguir a orientação do apóstolo, 1 por 3. Cada membro da igreja 3. Amado, isto é sério. Deus me mandou aqui esta noite, porque Ele quer de você um compromisso com o reino, um compromisso com a palavra, um compromisso sério. Não é um crente tico-tico no fubá, um dia bem, um dia mal. Um crente convencido, convertido, transformado, que não vai calar a sua boca. Então, meu amado, estou aqui como teu profeta, chamando você para você ser um reprodutor de ovelhas. Folheto, Bíblia, testemunho, CD, não vamos nos calar. Quando fizermos 14 anos, tem que ter a rua toda lotada com um telão gigante lá fora, amado. Tem que ter. Tem que ter. Então, glória a Deus.
Eu só lhe peço, amado, a Bíblia diz que quando você segue e conhece a Deus, você está seguro. Quando você segue um profeta, você prospera. Eu só preciso de uma palavra de compromisso. Se você assumir este compromisso comigo, com os seus pastores e os seus bispos, eu vou com o trabalho feito para casa dizendo: obrigado, meu Deus, cumpri a minha missão. Levante uma das suas mãos. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu recebi a verdade, e agora, Senhor, eis-me aqui. Eu assumo um compromisso. Vou evangelizar, vou dar testemunho, vou falar de Jesus e vou me multiplicar em 3. Eu assumo o compromisso de ser uma testemunha que não se envergonha do Evangelho. Vou proclamar a sabedoria de Deus, os mistérios de Deus e a obra que Deus fez na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga: aleluia! Aleluia! Dê um glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha o irmão que está do seu lado e diga: vamos ganhar almas para Jesus. Abrace o irmão, diga: vamos ganhar almas para Jesus. Aleluia. Shakamanta koromanta korobasa karaba.